Pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de enfermagem e pesquisa. Hoje a gente vai estar abordando um pouquinho, finalizando o conteúdo da aula passada, né? Que a aula passada foi a apresentação do plano de ensino e surgem muitas dúvidas, muitos anseios. E a gente então vai estar falando um pouquinho sobre o início da pesquisa na enfermagem e depois vai entender um pouco o que é uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, né? Quais são os produtos disso e qual será a finalidade de vocês conhecendo isso tudo, pensando no pré-projeto, ok? Então, só retomando, né? Pensando no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro, em relação às pesquisas direcionadas à enfermagem, a gente não pode esquecer de citar Florence, né, que já havia a análise da mortalidade dos soldados lá na Guerra da Crimeia, que ela descreveu de forma pioneira em relação aos fatores ambientais na promoção do bem-estar físico e emocional, e a importância, né, que mesmo sem ela compreender, estava passando, né, para nós. Então, hoje, todas as técnicas e todos os procedimentos que a gente acaba realizando com os nossos pacientes, eles devem ter um embasamento, né, um embasamento científico aí, não pode ser nada empírico. A maioria dos trabalhos entre os anos de 1900 e 1940, eles eram relacionados ao ensino da enfermagem. Como ensinar o cuidar, né? À medida que as enfermeiras recebiam mais educação universitária, os estudos em relação a estudantes e seus problemas começaram a ser mais numerosos. Então, antigamente pesquisava-se sobre o profissional, depois começou a pesquisar sobre os estudantes, né? Qual que eram esses tipos de estudo, o que faziam, quem eram elas, como eram vistas, ou seja, toda a parte de caracterização das enfermeiras. Nos anos 50, né, 1950, começaram a impulsionar a pesquisa na enfermagem, né, pensando já em bacharelado, pensando em uma educação continuada, né, começaram a apresentar alguns fundos governamentais, ou seja, verbas de apoio para estar consolidando a pesquisa em enfermagem. Isso foi muito bom, né? Porque, e até hoje a gente tem esses fundos governamentais de apoio, né, que possibilitam e que viabilizam muitas pessoas a estarem estudando acima do primeiro nível de formação universitária, que é a graduação. Perto dos anos 70, foram estabelecidos, então, várias revistas, vários periódicos, revistas acadêmicas a gente chama de periódicos, né? O que quer dizer? A gente pode ter a Cogitário, que é um periódico, né? Ou seja, que ela só publica artigos científicos que tenham um embasamento científico. Eu não posso achar alguma coisa, né, ter uma pesquisa empírica e querer publicar isso. Não é igual qualquer site da internet que a gente pode escrever o que quer, né? Em bases, em periódicos, em artigos científicos, tem que ter um conhecimento científico, uma pesquisa aprofundada sobre esse assunto, né? A gente vê que houve, então, uma ênfase, né, uma mudança, né, nessa parte de olhar para a enfermagem, além do cuidado prestado ao paciente, né? Então, começou a se pensar em pesquisa, em educação continuada. E em relação ao futuro da enfermagem, sempre o nosso objetivo é a promoção da assistência ser prestada, né? A gente ter uma assistência de qualidade, a gente ter uma assistência embasada em conhecimento científico, né? Acabar com os empirismos, com alguns discursos de borra de café, de casca de limão em jejum, né? Algumas coisas que são muito ouvidas, mas que ainda não têm embasamento científico. E a tendência é que esses resultados dessas pesquisas ajudem a melhorar, inclusive, o atendimento que é prestado ao usuário, né? Ao nosso paciente. A gente vê ainda também um desenvolvimento mais sólido, ou seja, à medida que vai se estudando, a gente vai tendo mais propriedade sobre aquele tema e a gente consegue aí ter múltiplas combinações de assistências a ser prestadas, né? A utilização da pesquisa, ela também busca desvelar, né? Ou seja, traduzir alguns achados para a prática, né? Encorajando a paciente. Então, a gente vê isso muito, por exemplo, na técnica de sondagem vesical, que a gente tinha
um início, um embasamento, e que a gente vê que com os estudos, né, com a busca científica, esse procedimento, essa técnica pode ir mudando, ou também pela confirmação da sonda nasoentérica, que antigamente colocava-se a ponta do catéter num copinho com água, e hoje a gente já sabe que não se faz mais isso, que é pior para o paciente, né, ele pode ter uma aspiração. Então, é importante, inclusive, divulgar todos esses resultados. Então, todo resultado de uma pesquisa, ele é válido. Por mais que a gente vá imaginando que vai encontrar aqui um resultado, a gente pode encontrar aquilo totalmente controverso. E isso não deixa de ser importante, né? Todos os resultados de uma pesquisa científica, eles devem ser expostos e eles devem, sim, ser levados a sério. Pensando sobre isso, né, a gente pode pensar em várias situações, né, na enfermagem que tem um embasamento científico e outros que têm um embasamento empírico, né? Daí vai uma questão, né, para a gente pensar, vocês conhecem alguma fonte de informação, né, para ter esse conhecimento? As nossas fontes de informação durante a graduação se dão por meio de pesquisas acadêmicas, né, que vão ser aquelas pesquisas em que vocês vão estar realizando com o intuito de descobrir alguma coisa, né? Alguns fatos derivam da pesquisa, né? E outros não. Para a gente ter, então, essas fontes de conhecimento, para a gente ter um conhecimento embasado, a gente precisa, primeiramente, né, do homem, do ser pesquisador, né? Que vai ser condenado, a gente fala que ele é condenado a viver na sua existência, né? Por ele ser existencial, ele tem que interpretar a si e ao mundo que vive, né? E essas representações, elas são chamadas de conhecimento, né? O conhecimento, ele pode ser de vários tipos, ele pode ser mítico, ele pode ser artístico, ele pode ser filosófico, religioso, científico, mas pensando em tipos de conhecimento, os mais comuns são aquele do senso comum, né, classificado como senso comum, e o conhecimento científico, né, aquele que vai ter um embasamento científico, que vão ser realizados estudos sobre isso. Senso comum é quando um grupo de pessoas afirmam, né, ou elas observam na sua rotina, mas não tem um embasamento científico, é o tal do achismo, né? O senso comum, ele é uma forma muito utilizada pelo homem para ele se conhecer, para ele conhecer o mundo, o universo, né? É onde ele questiona muitas coisas, né? Mas ele mesmo se dá as respostas. O senso comum, ele vem como uma necessidade de resolver os problemas imediatos. Então, é muito feeling do indivíduo, né? Usar as cavernas da pré-história para fugir das chuvas, das tempestades, inventar a roda para conseguir se locomover de uma forma mais rápida, entre tantos outros exemplos aqui disponível nesse slide, né? O conhecimento no nível superficial, ele é um conhecimento superficial, sem aprofundamento crítico, né, e sendo racionalista, né? O que isso quer dizer, então? Que o senso comum é a ideia, o conjunto de pensamentos de uma pessoa ou de vários indivíduos que não tem um conhecimento profundo sobre esse tema, né? Pensem assim, quem faz um doutorado estuda 4 anos para se aprofundar sobre aquele tema e muitas vezes a gente sai ainda pensando, será que é isso mesmo, né? Pelo fato desses conhecimentos eles funcionarem de forma razoável, eles são imediatistas. Então, esse tipo de conhecimento, o senso comum, ele é um conhecimento imediatista, né? Por exemplo, o uso de macela para dor no estômago, açúcar em feridas, né? E isso vai sendo passado entre gerações, né? Entre indivíduo a indivíduo, boca a boca, comunidade. E o que é o senso científico? O senso científico seria, então, aquele conhecimento mais aprofundado, né, que existem opiniões críticas, racionalistas, que tem um método de pesquisa para ser conduzido, né, que outra pessoa vai conseguir replicar esse seu estudo, e eles vão ser obtidos, então, ao longo de meses, às vezes anos, né, diferente do senso comum. Então, afinal de contas, o que tudo isso qual que é a consequência de saber tudo isso, né, do senso comum, do senso científico? Para que fazer um projeto de pesquisa? Então, a gente tem que estar embasado, né, num senso científico, por isso
essa introdução nesse ano para entender o que é o pré-projeto de vocês, para o ano que vem vocês conseguirem desenvolver uma pesquisa científica, né, que deve ser guiada aí por um profissional, por um orientador, com o intuito de vocês conseguirem finalizar o curso de vocês. No caso da graduação, né, pelo um TCC ou por uma monografia. Se fosse um mestrado, a gente fala que o produto disso chama-se dissertação, e se fosse um doutorado, seria o produto disso seria uma tese de doutorado, né? Em outras palavras, então, vai ser um documento que vai descrever todo o planejamento de vocês. Esse projeto, tudo que vocês vão planejar para desenvolver o ano que vem, ou seja, os pilares, né? Os alicerces que vocês vão estar criando agora, nesse semestre, vão colher os frutos no ano que vem, quando iniciar efetivamente o trabalho de conclusão de curso. Uma coisa importante de ressaltar, né? A professora já comentou, mas não se preocupem em relação aos orientadores. Esse ano, os professores, né, as professoras que orientam, estão orientando os alunos que são do quarto ano, e no final do semestre que vai ser direcionado as duplas para o professor. Então, durante esse semestre e durante esse pré-projeto, quem vai estar auxiliando vocês é a professora Ive e a professora Gabi. Lembrem-se que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, tá? Vamos, então, dar continuidade, ó. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre pesquisa científica e pesquisa acadêmica.